Salmo 46. Não obstante a tantos problemas, tantas lutas, tantos obstáculos que passamos, a palavra de Deus nos diz o seguinte: que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ora, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aleluia. Ser melhor a cada dia e a cada momento, Senhor. É o que almeja o nosso coração. Não há nada que nos mova a estar aqui essa noite que não seja te render louvores, exaltar o teu nome, aleluia, e com o coração agradecido dizer: eu te amo, Senhor. Obrigado pelos seus feitos. Obrigado por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, papai. E em nome de Jesus nós declaramos as tuas maravilhas. Declaramos para que o mundo possa ouvir que não existe um outro Deus senão o Senhor. O Senhor dos exércitos que está conosco. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus, de estar do teu lado. Do lado do vencedor. Do lado do que já venceu. E me faz reinar contigo nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor. Meu coração é grato a Ti por tudo que Tu fizestes e que Tu fazes. Tu és um Deus bom em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Glorifica ao Senhor com toda a alegria da sua alma. Sinta a presença de Deus. Senhor, tu és bom, tu és bom, tu és
me chama para fora, ressuscita-me. Lá em cima. Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz muito tempo, Deus, faz tempo que eu não vejo, a alegria já me deixou, Deus. Minha alegria, tentando ver meus sonhos, cansei.
ti, me rendo aos seus pés, me rendo aos seus pés, me rendo aos seus pés, usa-me, Senhor, me rendo aos seus pés. Essa é uma obra simplesmente maior, ser cheios de ti, ó Senhor, ser tomados completamente pelo teu Espírito Santo e se tornar um homem novo, Deus. Enche a tua igreja, papai, com teu Espírito, enche com teu poder, ó Deus, me rendo ao Rei, Senhor. Quantos querem ser cheios do Espírito de Deus, do poder de Deus? Levante suas mãos e diga: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Oh, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Oh, e Ele me ungiu para levar as lutas a todas as nações. Usa-me, oh, eu sou porta de salvação, eu sou porta espiritual de Deus, por onde passa a presença do Senhor.
vida e saúde, louvando e bendizendo esse Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia! Aleluias! Pega um pouco agora aí, olha, das muitas bondades que tem feito Deus na sua vida, e vamos ser gratos a Ele com um pouquinho do muito que Ele tem dado para nós. Aleluia! Cadê o diácono? Pega a cesta aí, querido. Aleluia! Separa aí, queridos. Aleluia! Ele tem sido bom para você. Ele tem sido bom para ti. Aleluia! Glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Levante assim a sua oferta, assim, ó. Pai, Deus bom, a tua misericórdia tem sido para sempre em nossas vidas. Nunca, em tempo algum, tu tem nos desamparado. Temos sentido o teu refúgio, o teu amparo a cada instante da nossa vida. E entendemos que não merecemos, mas a tua misericórdia para conosco faz com que sejamos felizes e não somos estragados por esse mundo. Por isso estamos aqui agora, Senhor. Receba essas ofertas com um perfume suave até as tuas narinas. Abençoa vidas através dessas ofertas. Abençoa aqueles, Senhor, que não podem dar. Multiplica a sua vida, o seu salário, para que possam ter a honra de vir colaborar contigo, com a tua obra. E nós, Senhor, te agradecemos e te prometemos toda honra e toda glória pelo muito que ainda veremos de ver nas nossas vidas. E como todos estamos de acordo com essa oração, digamos amém. Senhor, queridos. Amém. Desse Deus maravilhoso que nos concede esse momento tão especial. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia na carta o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Depois de 2 aos Coríntios, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus, esse tempo que nos concede o Senhor. Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao meu Deus. Aleluia. Já adoramos a Ele, já ofertamos na casa dEle. E agora vamos juntos ver o que Deus tem para nos falar nesta noite. Eu sei que Ele tem. Aleluia. Aleluia. Gálatas, capítulo de número 2. É o que nós vamos tratar aqui nesta noite. Uma passagem muito conhecida, bem interessante. Creio que todos acharam. Amém. Gálatas, capítulo de número 2. Algumas pessoas ainda estão achando, o pastor Ricardo está auxiliando nosso querido irmão. Eu vou aguardar um pouco para que todos possam acompanhar
a leitura. Gálatas, capítulo de número 2, o verso de número 11, eu quero ler o verso, a igreja acompanha, de número 11 até o número 16, que diz assim a palavra do Senhor. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. Verso de número 14. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Verso de número 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Queria parar aí nesse verso de número 16, na primeira parte, e ir para o verso de número 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos orar. Ouve sua fronte. Vamos orar, Deus. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós estamos na Tua presença, na presença do Espírito Santo, do Pai, do Filho. Eu estudei a Tua palavra, Senhor, pedi direção acerca desta noite. Mas daqui para frente agora, Senhor, é com o Senhor. Que eu venha, Senhor, não colocar palavras minhas ou coisas minhas aqui na Tua mensagem, mas que eu venha passar para a igreja exatamente aquilo que está no coração do Senhor, para que sirva de alimento, para que sirva de crescimento, para que sirva, Senhor, de algo que venha mudar a nossa vida, mudar a nossa história e fazermos crentes, homens e mulheres de Deus, melhor na Tua presença. Toma nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o texto que nós acabamos de ler, um texto, pelo menos o verso de número 20, muito conhecido da igreja, mas os versos que antecedem o verso de número 20 já deixam uma boa ideia do que aconteceu, de como o apóstolo Paulo procedeu diante de algo que aconteceu, que nós acabamos de ler. E essa história é bem interessante porque Pedro, nós acabamos de ver na própria palavra que ele estava comendo com os gentios, e aí chegam os judeus e ele recua um pouco, se afasta daquela situação. E aí Paulo vê aquela situação, sabe daquela situação, de tudo como ocorreu. E em outras versões diz que, em outros textos, em outras traduções, diz que Paulo repreendeu a Pedro. Só aí, meus amados, algo que já nos chama a atenção, fugindo um pouco aqui da mensagem. Paulo repreende a Pedro. E nós sabemos que, se voltarmos lá para os evangelhos, nós vamos ver que Pedro não era fácil. Pedro realmente estava convertido, porque Paulo chega, repreende a Pedro, diz o texto que nós acabamos de ler, que na frente de todos, na frente de judeus, na frente de gentio, ele foi repreendido. E o interessante, meus amados, que para essa mensagem, eu lendo esta passagem, foi esse ponto que me chamou a atenção, e Deus falou no meu coração, e eu comecei a estudar essa mensagem, comecei a desenvolver essa mensagem, porque
eu já li, estudei sobre a história, sobre o comportamento de Pedro, e me chamou a atenção, Pedro não falar nada. Eu falei, gente, Pedro não falou nada. Ah, pastor, mas você já pregou que Pedro realmente, depois que Jesus falou com ele 3 vezes, e ele confessou Jesus, e Jesus, Pedro, tu me amas, Pedro se converteu, Pedro mudou, tudo bem. Mas não há uma escrita, não há uma frase que diga que Pedro chegou e falou, olha Paulo, não é bem assim, eu não me afastei totalmente, não foi bem assim, a coisa foi de uma maneira ou de outra. Não há absolutamente nada, meus amados. Paulo repreende e Pedro se cala. Daí foi onde nasceu essa mensagem no meu coração. E eu fui descobrir, pesquisando, estudando, orando, pedindo direção a Deus, que a base, a estrutura de toda essa conversação e esse silêncio de Pedro, ele se deu justamente no verso de número 20. Quando Paulo chega e diz, olha, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, por quê, pastor? Porque ele estava já 100% convertido, já estava trabalhando há muito tempo, ele já servia a Deus há muito tempo. Não, meus amados, nós vamos entender por quê. Nós vamos receber uma direção de Deus aqui, do Espírito Santo, para que a gente possa compreender a palavra, porque a palavra ela foi escrita dentro de um contexto. Aconteceu algo naquele lugar com aquelas pessoas. Paulo relata essa história que aconteceu com os seus discípulos, com alguns gentios e judeus, mas essa mensagem, esse texto, ele não tinha só uma mensagem para o momento. Tem coisas e situações que acontecem na nossa vida que deixam uma mensagem. Por exemplo, a gente vai andando aqui no trânsito e o policial fala que a gente não parou no stop corretamente. 1, 2, 3, 4, 5, tem que contar lá uns segundinhos. E aí ele vai e emite lá uma multa, um ticket, para que nós possamos pagar na corte, ou entregar um advogado, assim seja. E aquilo ali é um fato que acontece na nossa vida, que deixa uma mensagem para mim e para você. Qual a mensagem, pastor? Quando vê aquela placa vermelha com aquele nome stop, preste atenção 2 vezes. Toma cuidado que vai ter consequência. E não fica só uma mensagem para a gente, porque você chega para outras pessoas, principalmente as pessoas que chegam do Brasil para este país, e nós passamos também esta informação. A mensagem não foi só para o contexto, a mensagem também seguiu a outros e alcançou outras vidas. Também não foi diferente aqui dentro desse contexto. Por quê, meus amados? Quando Paulo exorta Pedro e todos ficam calados, quando Paulo no verso de número 20, ele afirma, faz essa afirmação, já estou crucificado com Cristo, nós precisamos entender, primeiramente, o que é que essa frase, o que é que estas palavras, o que é que esse texto significava para eles. Vamos nos transportar para lá, a nossa mente, se assim possível for, para que a gente possa compreender. Quando nós compreendemos exatamente o que aconteceu, que palavras são essas, nós vamos entender melhor a palavra de Deus, vamos compreender melhor a mensagem de Deus no contexto dos dias de hoje, para que possa ser aplicado na minha vida e na tua vida. Primeiro, meus queridos, a morte de cruz. Pastor, de onde é que vem esse negócio de morte de cruz? Alguns aqui já estudaram, até que sabem, mas eu creio que a maioria não. A morte de cruz, ela não foi usada no Antigo Testamento. O povo judeu nunca usou esse método. Estevão é a prova, e tantos outros. A lei ensinava a apedrejar. Não ensinava a pendurar ninguém no madeiro, não existia esse tipo de execução no judaísmo ou na lei mosaica, não existia. Então, de onde vem isso? Alguns estudiosos, alguns historiadores
fala que vem dos fenícios. Eles que usavam esse método. E quando o Império Romano toma toda aquela região e assume o controle, o que é que o Império Romano faz? O Império Romano, alguém muito inteligente, muito sabido e muito bonzinho, traz essa ideia para o Império Romano. E o Império Romano recebe, compartilha com a liderança religiosa, aceita e aplica, com duas condições. Não poderia subir ao madeiro um romano, não poderia subir ao madeiro um judeu. E aí entre eles conversando, eu estou conjecturando aqui, gente, mas é algo muito forte, mas é muito bom, porque tem aplicado lá nos fenícios e tem dado certo. Como tem dado certo? Aqui nós vamos aplicar para duas classes de pessoas, primeiramente. Nós vamos aplicar para os escravos, que fogem, que matam pessoas no seu território onde ele trabalha. E vamos aplicar para os estrangeiros. Barrabás era um estrangeiro. Para pessoas que vêm de fora, tumultuar o reino e provocar rebelião aqui dentro. Então a condição de morte dele vai ser essa. E aí foi aceito pelo Império Romano e foi aceito pelos judeus da época. E se segue. Só que não chamava muita atenção. Esse tipo de morte não dava muito ibope. Apesar que, quando uma pessoa passava com parte da cruz e ele ia ser executado desta maneira, o que acontecia? A distâncias as pessoas olhavam e sabiam. Havia uma mensagem naquela execução. Havia uma mensagem naquela situação. Que mensagem? Olha, ele cometeu algum crime grave. Segundo, não é judeu, nem é romano. Talvez você esteja aí perguntando, mas Jesus era judeu? Meus queridos, essa morte de cruz, ela não só era aplicada desta forma, não está relatado na Bíblia, mas ela tinha um ritual. Ela tinha um ritual a ser seguido. Qual o ritual, pastor? Ela tinha um ritual a ser seguido. Primeiro, volta aqui, papelzinho. Primeiro, você tinha que ser julgado por ambas as partes, pelos poderes a qual estava acima para decidir o crime que você cometeu. Por isso que Jesus foi julgado pelos judeus e foi julgado pelos romanos. Porque pelos judeus acusaram ele, colocaram ele como culpado, mas para os romanos jogaram ele para cima, para que ele fosse condenado sem causa. Se nós formos ler os detalhes, nós vamos entender quando Pilatos lava as mãos e tantas outras coisas. Mas havia um processo, havia um rito. Como assim, pastor? Jesus foi julgado nas duas instâncias. Depois de julgado, meus queridos, ele era humilhado, a pessoa era humilhado por aquelas duas ou uma autoridade, ou grupo de autoridade, ou conselho da época que julgou aquela vida. Jesus foi humilhado. E aí depois seguia-se, o ritual seguia-se. Outra coisa interessante é que eles levavam aquela pessoa que foi julgada, o réu condenado, para um determinado local, e ali havia um processo. Qual o processo? Primeiro, tirava a roupa dele. Segundo, depois dele sem roupa, batiam nele. Com as suas roupas pessoais, batiam nele. Batiam nele, batiam nele, batiam nele, como aconteceu com Jesus. Depois havia outra sequência. Colocava-se nele parte da cruz, ou diz alguns historiadores que o madeiro por completo, e ele seria executado fora da cidade.
ele não era digno de ser executado dentro da cidade, porque o crime dele, nos dias de hoje, seria um crime hediondo. E assim aconteceu com Jesus. E aí pegaram o meu Jesus, o seu Jesus, colocaram nele aquela madeira pesada, parte da cruz, e disseram: olha, agora vai caminhando e vai ditando qual foi o teu pecado, que no caso de Jesus não precisava. Havia já várias pessoas que proclamavam a ele como rei dos judeus, como salvador, como aquele que cura. E a morte de Jesus deu um ibope muito grande, porque disseram: olha, quando espalhou na cidade, vai ser crucificado quem? O Cristo, que se diz o Cristo, que se diz o Senhor. E o meu Jesus, o seu Jesus, segue esse rito, esse ritual, indigno de ser executado dentro da cidade. E ele segue para fora da cidade. E batem nele. E tudo aquilo que vocês sabem, cuspiram nele. Porque nesse percurso seria para que o réu refletisse acerca do seu erro, qual a sua consequência, e a mensagem para os demais: não brinca com Roma, não brinca com esse povo aqui. Se você é estrangeiro, está aqui de passagem, anda direitinho, porque as coisas aqui não é fácil. Aqui se fez tumulto, se tentar fazer algum complô contra o governo, alguma coisa, a consequência é essa: é madeiro, é nudez e espancamento. E eles seguem, meus queridos, com Jesus. E pessoas honestas, pessoas de coração, melhor assim se dizendo, se constrangiam com aquele tipo de execução. Está na Bíblia. E constrangeram um homem sirineu a carregar a cruz de Jesus, ou pelo menos auxiliar. Constrangiam as pessoas. E o meu Jesus, o seu Jesus, vai para fora da cidade, para um monte chamado Caveira, onde ficava bem visível para que toda Jerusalém observasse. E ali os soldados negociavam normalmente os pertences para que você saísse sem nada da cidade, direito algum, nem sua roupa do corpo. E tudo que te pertencia, o governo poderia ficar, e as demais coisas poderiam ser sorteadas ali entre eles, entre os soldados, como foi com as vestes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E levaram ele no madeiro. Uma morte de maldição. Uma morte que para aquele contexto era algo terrível, vergonhoso para um judeu, para um gentio. Algo que ninguém desejava para ninguém. Aquilo era uma lei que não cabia para eles. Era uma lei para quem era de fora, para os escravos que cometiam crime hediondo. E Paulo, nesse contexto, ele choca a multidão. Ele choca os que ali estavam. Ele diz: olha, já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há várias mensagens aí, meus amados. Quando Paulo expressa para o grupo que ali estava que ele já está crucificado com Cristo, ele manda uma mensagem para mim e para você hoje. Sabe por que nós sofremos tanto? Pastor, não fala isso, no Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós sofremos tanto? Sabe por que as coisas não dão certo muitas vezes? Sabe por que tanta luta e tanta tribulação muitas vezes? Não estou generalizando. Porque estamos vivos. Como assim, pastor? O nosso lado humano, o nosso eu, não morreu 100%. Ficou pelo caminho. Até segue Jesus,
até segue o caminho, mas não sobe na cruz. Ai, tem que subir, pastor? Não estou falando literalmente. Tem que morrer. O homem velho tem que morrer. As nossas manias têm que morrer. Tem que morrer, meus amados. É ensinamento de Deus. Deus tem algo nessa noite para mim e para você. Deus não vai só puxar a nossa orelha. Deus não vai só nos chamar a atenção. Ele tem algo guardado, presentes dele guardado nesta noite. Mas para isso eu e você precisamos entender esta mensagem, meus amados. Ele já tinha totalmente morto para o mundo. E o que vivia para Cristo. Como assim, pastor? Se você observa a vida de Paulo, um dos homens que é um exemplo na palavra de Deus, depois da sua conversão, presenciou a morte de Estevão, perseguiu os judeus, mas por zelo e por amor à palavra, amava de uma forma, perseguia de uma forma errada, por amor à palavra. Quando Jesus se revela para ele, ele diz: agora eu achei o caminho. Você já achou o caminho, 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 você já achou o caminho. Então o que é que falta? Eu já achei o caminho. O que é que falta para a gente? O que é que falta? Falta nós morrermos por inteiro. Pastor, mas aí eu vou ficar só com Paulo, pregando a palavra, e depois vou para uma ilha e vou morrer lá. Cada um tem um chamado. Deus chamou uns para dar riqueza, prosperidade, para quando Deus precisar usar, não dá aí, que é meu, você é só mordomo. Deus chamou outros para a oração. Deus chamou outros para o louvor. Outros Deus chamou para a palavra. Outros Deus chamou para outra atividade. Mas para isso, Deus nos usar na sua essência por completo, nós temos que morrer. Nós temos que estar mortos. Porque vivo fala muito. Estando vivo, a gente julga. Estando vivo, a gente olha e eu tenho dúvida lá. Não sei se é de Deus, não sei, eu não estou sentindo muito de Deus. Não está sentindo porque está vivo. Se estivesse morto, sentia em Cristo Jesus. Sentiu o Espírito de Deus dizendo: olha, fica quieto, o negócio lá não está muito certo, mas fica quieto que eu sou contigo. Fica quieto que esse negócio é meu, esse negócio de igreja, isso é meu. Isso não, eu não constituí na minha palavra grupo nenhum para juiz, para nada. Fica quieto. Não tem procurador lá. Fica tranquilo, deixa que eu resolvo. Ora, pastor, eu vou lá e agora eu vou falar o que tem que falar. Não fala. Te coloca na posição de morto. Ah, pastor, eu vou morrer? Não. Continua vivo aí, vamos dar glória a Deus, trabalhar a nossa vida. O que morreu em Paulo foi a sua incapacidade de crer no Deus vivo. O Espírito Santo operou isso nele. E aí juntamente ele deixou ir com ele, com o Espírito Santo também, falou: vai, todas as minhas vontades. Senhor, tu quer o quê? Que eu seja um comerciante? Eu vou ser um comerciante. Tu quer que eu seja um pregador da tua palavra? Eu vou ser. Senhor, que faça em mim o teu querer. Aleluia. E aí, meus amados, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Paulo sofreu 3 naufrágios e nenhum deles ele pereceu. Tem um que o anjo vai a ele e diz: olha, 260 e poucas pessoas, homens, fora talvez mulheres e crianças que tinha naquele navio, uma quantidade imensa. Paulo, eu entreguei nas tuas mãos, não vai perecer nenhum por causa de ti. Aleluia. Quer presente melhor, meus amados? Aleluia. Quer presente melhor? Paulo foi o homem que mais na Bíblia Jesus conversou. Pastor, não fala isso. Foi. Vai estudar. Todos esses ensinamentos aqui, a maioria deles, das cartas, tudo, Paulo tinha comunhão direta com Jesus. Através do Espírito Santo, pessoalmente, não. Chega lá, você pergunta, eu não sei. Mas Paulo não estava na Santa Ceia. E ele disse: como eu recebi do Senhor, assim também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, disse: tomai e comei,
Diálogo longo, meus amados. Se você perguntasse a Paulo, ele falava: eu não troco isso por nada, meu querido. Eu prefiro continuar morto o mundo e viver para Cristo. Por quê? Ele entendia, meus amados, e eu estou começando a entender depois dos 50 que aqui é passageiro. Ainda ontem, 20 e poucos anos, pulando lá atrás do trio elétrico. Não tinha trio elétrico nessa época não, uma rural lá desse jeito. Feito um bobo lá, correndo atrás. 20 e poucos anos. Dou uma olhada, meu Deus, fui cortar o cabelo hoje, falei: vou orar por esse salão aí, por esse camarada que ele deixou meu cabelo branco. É culpando o rapaz lá, mas... Passou, gente. E vai passar. A Bíblia diz que é um sopro. Passou a vida, meus amados. Eu falei isso aqui já. O interesse de Deus não é aqui. Não é ter casa, não é ter carro. É bom ter, É bom morar no canal? É melhor do que na favelinha que eu morei ali na 5. Eu vou dizer que não é? Vou ser louco? É bom morar no canal, manter seu barcão, o lift lá colocando na água. É bom, é. Mas se no plano de Deus eu não vou morar no canal e não vou ter um barco daquele nunca, para que eu vou ficar toda hora olhando aquilo ali? Eu queria comprar um, vou ver se eu trabalho, faço mais um dinheiro, até jogar na loto, vou arriscar aqui sem ninguém saber, se ganhar é só eu e Deus. Vivo. Quem vê barco é vivo. Quem vê casa grande é vivo. Porque quem está morto com Cristo faz: Senhor, faça em mim o teu querer. Aleluia. Aí Deus vai olhar e vai dizer: esse coraçãozinho vai pipocar quando eu colocar ele para morar ali. Aonde, Senhor? Ali. Vou te levar lá no Tivoli. E a gente se alegra porque está com Deus. Amém. Paulo passa a mensagem. E Pedro, meus amados, ele cai em si. Pedro, quando recebe essa mensagem do verso 20, ele recebe, os demais ficaram sem ação. Eles olharam para dentro deles e falaram: gente, o que falta é a gente morrer um pouco também. Ainda estamos vivos. Estamos trabalhando. Tem pessoas que trabalham na obra de Deus há anos. Está vivo. Está vivo. Obreiros, vivo. Membros, vivo. A minha igreja, o meu povo, o meu, vivo. Precisamos, meus amados. Líderes, vivos. É do meu jeito, é assim. Às vezes nem ora. Mas é da maneira, não, porque eu tenho experiência, é assim. 60 anos de igreja, só no departamento de missões. E não é por aí. Quando nós deixamos, o que Paulo expressa aqui, meus amados, é deixar a plenitude de Deus tomar o teu ser. Pastor, isso vai acontecer? Vai. Isso é o propósito de Jesus, de Deus. É a plenitude. Quando a plenitude toma conta, meu amado, do teu ser, tu glorifica Ele. O tempo que eu mais chorei foi andando de ônibus no Brasil público, quando eu aceitei Jesus. Eu andava num ônibus numa companhia chamada Setusa, lá em João Pessoa, era do Estado essa companhia. Pode ser que tenha outro, mas eu acho que naquela companhia, antes dela falir, ou do governo falir ela, eu creio que ninguém andou ali com aquela alegria que eu andei. Pode ser que tenha. O assoalho, a parte do piso do ônibus, quando ele fazia a curva, vinha para um lado e para outro. Aquilo era um coral dançando, todo mundo, que andava solto. Era mais barata a passagem, gente. Aí a gente pegava o Setusa. Era quase a metade, porque era do governo. Não era que a gente gostava de dançar, porque era mais barato. E aí eu andava do trabalho para casa, glorificando a Deus. 6 meses depois, 4 meses depois, Deus me dá uma 125, uma motocicleta. Aí eu chorava com o capacete fechado e abria o capacete para limpar as lágrimas de alegria. E chorava, meus amados, e era aquela presença de Deus, aquela glória. E levantava o capacete e dizia: Jesus te ama. E o camarada até xingava, às vezes eu dizia: Jesus te ama, e parava a moto e orava: Senhor, não escuta isso, toma ele nas tuas mãos. Aí vinha andar aqui de Pajeiro, rapaz, ficou difícil chorar, porque a alegria é muito grande, né? Pajeiro, confortável, aqui é Monteiro, né?
confortável, o carro chega, se balançava assim, parecia que estava no céu. Aí fica difícil chorar. Fica difícil chorar. Aí a gente olha lá na África. Ah, na África, pastor, o povo fala da África. Não, vai lá para o Nordeste lá. Vai lá para o interior da Paraíba. Para você ver um crentezinho lá daquele simplesinho, na simplicidade, pegar a Bíbliazinha e caminhar 7 quilômetros para ir louvar a Deus. 8 quilômetros. Ah, de sapato, pastor, lustrado? Não, de percato. Talvez o jovem aqui não sabe nem o que é isso, uma sandália de couro duro, feita de pneu de carro. E vai lá e louva a Deus e volta, meus amados. Não pede casa em canal, não pede nada. Senhor, tu és fiel. E chora o esposo, a esposa, os filhos. Morreram, meus amados. Morreram por inteiro. Se entregaram a Cristo. Deus deu a revelação a ele que não é aqui. Eles conseguem enxergar pela fé que não é aqui. Que essas coisas que afligem a eu e a você, é porque nós queremos sempre, muitas das vezes, eu não estou generalizando, queremos estar melhor. Queremos ter um carro melhor, então vamos entrar numa prestação. Queremos ir para uma casa melhor. Eu vejo pessoas, irmãos, eu estou com um apartamento cash, pago, mas se eu vender dá para dar entrada naquela casa dos meus sonhos. Faz algo sem direção de Deus. Querendo viver a plenitude aqui, meus amados, e nós não vamos viver nunca, porque a plenitude só se vive ela quando morre para o mundo, meus amados. Glória a Deus. E se Deus quiser, como está na palavra dele, Ele nos enriquece, Ele faz como Ele quer, Ele nos prospera, Ele faz o que Ele quer, com um propósito específico. Que não é apenas nos dar vida boa aqui para que nós tenhamos conforto e celeiros cheios. Precisamos entender, meus queridos, essa mensagem. Amém. E voltando a Jesus, ele é colocado naquela cruz. E talvez se eu e você estivesse lá, nós íamos diante do tribunal das leis e dizer, olha, posso dar uma palavra? Pode, meu filho, fala. O que é que você quer falar? Eu acho que vocês foram injustos. Como assim injustos? Vocês foram injustos com Jesus. Porque se vocês aplicaram um sistema de morte, dentro de um sistema de lei de vocês, tá, tudo foi uma coisa feita em pleno acordo, os judeus concordaram, vocês concordaram, foi tudo feito certinho para não deixar brecha. Como é que vocês levam um homem que é judeu, um homem que ele poderia, como o pastor aqui já falou, ter assumido o trono em Israel, porque ele é diretamente da descendência de Davi? Como vocês falam um negócio desse? Vocês estão loucos? E aí o Espírito Santo, estou conjecturando, isso não está na Bíblia. O Espírito Santo chega no nosso ouvido e ele fala, olha meu filho, sai daí. Não te mete nisso não, porque tu não conhece as coisas do mundo espiritual. Por que, Senhor? Tu está falando pela tua alma, tu não está morto falando pelo Espírito. Como assim, Senhor? Não estou entendendo ainda. Colocaram ele lá no madeiro. Realmente, ele é da descendência de Davi, humanamente falando. Realmente, ele tinha um direito ao trono. Mas você era escravo do pecado. Você é gentil, é estrangeiro, de longe. Por isso que ele subiu lá. Ele subiu, meus amados, para que nós não continuaremos ou não continuasse sendo escravo do pecado. Ele subiu, meus queridos, para que nós tivéssemos esperança de que morrendo com ele, ressuscitaríamos com ele. Um dia eu estava pregando e alguém me falou, pastor, que mensagem tremenda. Tremenda nada, meu amigo, não vem com conversa. Eu sou paraibano, não quero elogio de nada. Que coisa linda, isso era para um congresso. Eu falei, não, isso não é para um congresso, isso é para mim e para você. Congresso, quando Deus me levar no congresso, se quiser levar. Mas hoje a mensagem é para mim e para você.
Precisamos aplicar, meus amados, isso na nossa vida. Precisamos buscar entender a essência de Deus. Precisamos buscar compreender que propósito Deus tem uma mensagem dessa para a nossa vida. Senão não muda nada, a gente entra vivo e sai vivo. Ele foi no madeiro, porque nós, em outrora, éramos escravos do pecado. Ele foi no madeiro, porque nós éramos os estrangeiros. E ainda continuamos, diz a Bíblia que nós somos peregrinos aqui na terra, nós estamos de passagem. Estamos só fazendo uma pausa aí na caminhada. Mas Jesus é tão maravilhoso, a palavra de Deus é tão maravilhosa, meus amados. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que se acabasse aqui, pastor, e aí? É só isso aí? Quer dizer, a gente só pancada e cobrança? Não, meus amados, não acaba aqui. Ele foi no madeiro por mim e por você. Agora compreenda isso. Ele foi no madeiro por mim e por você. Ele foi nos representando ali, porque aquela cruz era para mim e era para você. Mas Ele tomou sobre si não somente as nossas enfermidades nem as nossas dores, mas o castigo que estava sobre eu e você, Ele tomou sobre Ele e falou: eu vou representar os meus filhos naquela cruz, porque eu e você não suportaríamos, não chegaríamos nem ao primeiro portão da cidade. Mas de contrapartida, Ele sobe ao madeiro, humilham, espanca, escarnece dele, e ele naquele lugar, eu já falei aqui uma vez, que ele ficou naquele madeiro, e alguém já falou isso também no escrito, que não foram os cravos que segurou ele, mas sim o amor por mim e por você, que segurou ele naquela cruz. E ele está naquela cruz, e Paulo entendia essa mensagem. Paulo, quando confronta os seus amigos e deixa eles em silêncio, ele entendia a mensagem por completo. Ele sabia que se o Cristo subisse ao madeiro, passasse pela cruz, como Jesus passou, ele sabia e entenderia que algo aconteceria para as gerações futuras, algo aconteceria para mim e para você, meus amados, que aquilo ali seria o fim daquele processo. A cruz nunca mais seria lembrada como era, sempre era lembrada ou vista. A cruz passaria a ser, entre outros símbolos, entre outras colocações, um símbolo de vitória para mim e para você, porque foi naquela cruz que ele venceu. Foi naquela cruz que ele se entregou, foi naquela cruz que ele suportou a humilhação, todo o processo. Para os judeus, tirar as vestes em público, eles preferiam: não, tira minha vida, mas não faz isso. E ele passou por tudo isso, meus queridos, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas não é abundância de material, não é ausência de problemas. Sinto muito te falar isso. Não é isso, meus amados. A vida em abundância é ter alguém que ninguém pode impedir, pode deter, de te abençoar. Ter vida em abundância é você saber que é um Deus nos céus, à direita do Pai, que se humilhou, que se entregou por ti. E Ele tem um relacionamento conosco coletivo, mas se tu adentra o teu quarto e clama por Ele, e chora na presença dEle, e coloca a tua vida diante do altar dEle, Ele vem ao teu encontro e te abraça na pessoa do Espírito Santo. Amém. Sem querer saber aonde você mora, quem você é, quanto você tem, se você fala bem, se você não fala, se é rico, se é pobre, se é branco, se é azul.
Ele vem e te abraça, meu querido. Ele vem e dá a paz dele, como ninguém pode dar. O mundo não pode, ninguém pode. Ah, meu pai, minha mãe, não pode. A paz dele excede todo o entendimento. Não conseguimos nem compreender. É uma paz incompreensível. Mas ele vem com o manto dele e te abraça. Ele me abraça. E aí, a partir desse momento, esse ritual, a cruz cai em descrédito. E esse ritual, agora ele toma um novo rumo, que é o que a minha vida e a tua vida tem que tomar, e tomamos quando aceitamos a Jesus. Quando vamos aos pés da cruz, quando olhamos para Ele e aceitamos Ele como Senhor. Ele diz, olha, agora a coisa mudou. Você me aceitou? Aceitei, Senhor. Vai caminhar comigo? Vou. Vai morrer algumas coisas? Vai. Então deixa eu te falar algo. Não vai precisar mais vir na cruz, porque eu já vi. Agora daqui para frente, nós vamos agora retornar para a cidade. Como assim, pastor? Jesus pega na tua mão, na minha mão, e a gente vai caminhando para a cidade. Senhor, eu não posso entrar na cidade com essa vergonha. As minhas roupas estão aí. Eles pegaram as roupas e jogaram em jogatina, dividiram entre eles. Eu tenho vestes brancas preparadas para ti. Eu tenho vestes brancas preparadas para ti, que não haverá contaminação. E o homem não pode pôr a mão. Ele tem vestes brancas preparadas para mim e para você. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Por isso que eu glorifico a Ele, meus amados. Porque Ele tem vestes brancas separadas para mim e para você. E Ele diz, pega na minha mão e vamos seguir para a cidade. Mas Senhor, e os que estão escarnecendo, Senhor? Os que estão escarnecendo de mim, Senhor? Tem alguém escarnecendo de você? No mínimo, o inimigo da nossa alma, ele tenta escarnecer da gente. Os nossos inimigos, sabe o que é que Jesus fala? Ele fala, meu filho, olha lá para o Salmo 23, o meu filho Davi, homem segundo o meu coração. Olha para o Salmo 23, olha para ele. Lá no verso 5, preparado está uma mesa na minha presença, diante dos meus inimigos. A mesa está preparada na presença de Davi, mas é diante dos inimigos. Deus prepara a mesa, não é para inimigo sentar não. Inimigo vai só olhar, só ficar olhando, porque Deus vai fazer, olha, agora a coisa mudou. Agora é justiça. Agora vocês vão ter que contemplar. E não põe a mão na mesa, não pega um pão, não pega nada, nem a cereja do bolo. Não pode pegar. Isso aqui não é a casa da irmã Norma que vai já pegando o bolinho, o pãozinho depois do culto lá, não. Vamos devagar. Vamos devagar. E aí ele prepara uma mesa na presença dos teus inimigos, dos meus inimigos. E eles ficam olhando. Sabe o que isso quer dizer, meus amados? Isso quer dizer vida farta. Vida farta. Olha, mesa representa fartura. Mesa também aponta para uma despensa completa. Maravilha, aleluia. O pão de cada dia nunca vai faltar na tua mesa e na minha mesa. Por quê? Porque Ele mesmo prepara a mesa. Só prepara a mesa quem tem os ingredientes. Glorifique a Ele por essa mesa. Senhor, vamos entrar na cidade, Senhor, vamos entrar na cidade, como vai ser? Não te preocupa. Aqueles não estão mais lá. Essa cidade, o que vai estar lá, nessa cidade, não é mais um grupo de pessoas ou um reino qualquer que já foi para que possa me julgar e te julgar. Não. Essa cidade, ela não vai ter mais lugares escuros, cárcere escuro para onde levaram Jesus e bateram nele com cana na cabeça e tiraram a roupa dele
não vai ter mais. Essa cidade chama-se a Nova Jerusalém. Aleluia. Você vai adentrar na Nova Jerusalém para render louvores a Ele. O Rei dos Reis, o Rei da Glória, uma grande ceia. Ele mesmo vai servir. E vamos estar todos juntos, numa alegria que não temos nem ideia, nem dimensão do que é viver isso, meus amados. Uma alegria na presença do Deus vivo, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais tristeza, aonde não haverá enfermidade, aonde não haverá mais dúvida, aonde não haverá mais cansaço, meus queridos. É isso que a cruz representava para o apóstolo Paulo. Então, quando ele enxergava deste ponto de vista, ele anulava a si mesmo. Ele dizia: olha, não quero, o que, Paulo? Julgar. Não quero mais me envolver com essas coisas. Não quero mais trabalhar e passar por cima dos preceitos de Deus em algum deslize de desonestidade no meu comércio, no meu trabalho. Não quero. Se Deus me der, eu recebo. Se Deus não me dá, eu vou caminhando. O pão não tem faltado. O teto não tem faltado. O cuidado não tem faltado. A alegria de viver não tem faltado. Os livramentos não têm faltado. A esperança da cura não tem faltado. A esperança da vitória não tem faltado. A esperança daquilo que eu aguardo, que eu anseio, humanamente falando, não tem faltado, porque há no meu coração esperança, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Por que, meus amados? Por que vivemos como uns loucos? Pastor, eu não vivo como louco, eu estou falando de mim mesmo. Num frenesi, num corre-corre, em busca disso, daquilo. Mas é a manutenção, pastor. É o Natal que está chegando e tem que comprar presente. Uma festa imposta pelo mundo aí fora, pelo sistema. E nós adentramos nela, meus amados. Olha que coisa sutil. Nós adentramos nela e temos que comprar. Por quê? Porque é Natal. E muitas pessoas se endividam, e muitas pessoas correm, faz e compra. E entra no cartão e vai passando, vai passando. E lá na frente vai dizer: Jesus, me tira dessa dívida. Por quê? Porque estava vivo. Vivo só faz comprar, meus queridos. Me mostra um morto que comprou alguma coisa lá no Mall do Sol Grace ou lá no Swap Shop. Eu vejo as pessoas que tomam umas lá, parece até que estão meio mortos, mas não dessa maneira. Então, muitas das vezes, nós buscamos não desfrutar do que Paulo enxergava. Paulo desfrutou por completo, porque quando ele enxergou a cruz, ele se lançou nela, grudou nela e falou: não saio, só saio daqui morto. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. Não estou falando que ele saiu morto espiritualmente ou fisicamente. Ele quis matar a pessoa dele, o eu, e colocou Deus em primeiro lugar. Amém. E é tão maravilhoso, meus amados. A palavra diz para a gente lê, passa por cima e não compreende. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Quer ter coisa, meus amados? Quer ter coisa? Buscar o reino de Deus. Eu posso pregar essa palavra do jeito que ela é, eu posso falar diante de Deus e diante dos homens. Porque essa semana minha esposa falou: filho, você não vai descansar não? Eu falei: não. Mas por que você vai hoje no culto hoje lá em West Palm Beach? Eu digo: eu vou por gratidão a Deus. Eu poderia ficar em casa, eu estou cansado, mas eu vou para agradecer a Deus pelo que Ele fez essa semana, por livramentos. Eu vou por gratidão. Não estou aqui, meus amados, passando a imagem de Santarrão, que é o bonzão, que é o menino. Não estou falando isso não. Eu estou falando que eu estou buscando viver. Eu estou buscando viver ainda. Foi segunda, terça, quarta aqui,
Quinta, lá, vocês, eu não, pintando. Sexta, West Palm Beach. Sábado, preparar a palavra. Hoje, não sair de casa, orando, vendo o que Deus vai falar, pedindo a Deus que as almas estivessem aqui. Agora, é incrível, meus amados. Não fica triste não, mas é incrível como eu tive uma semana abençoada financeiramente, mas o cálice transbordando mesmo. Amém. Ah, pastor, mas tem que falar mesmo, porque é o cálice transbordando. Dentro do meu contexto, eu não comprei nenhum apartamento em Nova York, não comprei nenhuma casa no canal, estou falando dentro do meu contexto. Deus me deu mais do que o que eu precisava para sobreviver a próxima semana. Por quê, meus amados? Porque buscamos o reino de Deus. Então vamos buscar, a própria palavra diz, buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Engraçado que não tem uma definição. E a cura será acrescentada. Amém. Em nome de Jesus. E um bom emprego será acrescentado. Uma boa esposa, um bom esposo. Bons filhos serão acrescentados. Por quê, meus amados? Porque nós estamos buscando as coisas que enxergamos com a nossa visão de vivos. E nós temos que deixar isso de lado e buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Infelizmente, não fica triste comigo não. Não há outro caminho. Não tem jeito. Só há um caminho. É buscar a Deus. É viver na presença dEle. É procurar viver melhor. Se mentíamos, não vamos mais mentir. Se temos o pavio curto, como se fala por aí, somos sanguíneo, explosivo. Ah, mas eu não sei como me controlar. Pede a Ele. Senhor, mata dentro de mim, porque se eu não estou conseguindo não, mata dentro de mim essa minha explosão, na hora de falar, na hora de dar uma resposta. Ah, mas eu dou um jeitinho lá no comércio, sobra uns galões de tinta, sobra uma coisa, sobra um material, e eu ponho lá na garagem, então eu pego um bicozinho aí, eu faço, é 500, é 200. Deixa para trás, meu querido. Deixa para trás. Deixa para trás. Não traz maldição atrás de você, não. Deixa para trás. Ah, pastor, mas eu estou com um negócio lá no Brasil, eu estou pensando em dar um jeito de trazer para cá, vender umas mercadorias aqui, dar um jeito aqui, mas aí eu vou ter que aumentar o preço, diminuir. Sai fora disso aí. Fica no pão de cada dia, como Paulo vivia. Mas vive na plenitude de Deus. Contempla a plenitude de Deus. Deus quer que nós sejamos santos. Sede santo como eu sou santo. Assim disse Jesus. E santo é separação. É deixar essas coisas para trás. Pastor, e o senhor aí está incluído também? Estou incluído também. Principalmente se sou comerciante. É um problema. É um problema. Tem hora que eu olho e digo, Jesus, mata logo aqui para não se levantar. Porque não quero esse tipo de coisa. Não quero. Essa semana eu devolvi $60 para um rapaz na presença da minha esposa, que ele sabia o que estava pagando, mas se fosse olhar direitinho ele não precisava pagar, porque ele já tinha pago no outro valor, e ele pagou, esqueceu, eu também esqueci, e ali ficou os $60 na gaveta. Ele voltou lá, eu peguei e falei, está aqui, é seu. Ah, por quê? Não, porque você já pagou daquela vez. Pode levar. Pastor, mas dá vontade de ficar com os 60? Não, Oliver Garden, um negócio outro, a gente pensa, né? Vê, humanamente falando. Mas não, meus amados, está aqui. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nós não precisamos disso, sabe por quê? Porque nós vamos para o céu. Vai entrar no céu com 60 no bolso? Não vai. Não vai, meu querido. Então faz isso. É uma mensagem simples nessa noite. Nós já estamos encerrando, e bem cedo.
É uma mensagem simples. Mas vamos aplicar isso na nossa vida. O grupo que aqui está. Ah, pastor, eu já aplico. Amém. Incentive outras pessoas a aplicar. Vamos aplicar. E sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que muita gente cobra na igreja, milagre. Quem mais cobra milagre na igreja, pergunta, e milagre? Não vi lá. Porque está precisando de milagre na sua vida. Então, se nós agirmos assim, olharmos como Paulo olhou para a cruz, e ver o valor que a cruz tem, o que ela proporcionou para mim e para você, a gama de ensinamentos que Jesus deixou aqui na sua palavra, não só através de Paulo, mas através dos homens e mulheres de Deus. Meus amados, isso aqui tudinho, todo aqui, olha, é muitos versículos, são mais de 40 escritores. Sabe para que Deus levantou esses homens? Para você, Renato. Deus levantou todos esses homens para você, Almeida. Todo esse escrito aqui de capa a capa para você, pastor Pedrinho. Se tivesse só você, Deus tinha feito a mesma coisa. Meus queridos, é um Pai maravilhoso. Agora o problema que muitas vezes, muitos de nós nos relacionamos com Ele não como Paulo se relacionava. Morrer em Cristo quer dizer se entregar por inteiro, quer dizer se entregar por completo. E a gente fica com algumas restrições. A gente guarda um espaço que é para os nossos projetos. Eu tenho 2 filhos e uma neta, eu preciso deixar alguma coisa para eles. Eu preciso encaminhar meus filhos, não importa como. O único perdão que não tem pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O resto não tem. Uma pancada aqui e ali, Deus não vai ficar. Não é assim. Deus é amor. Eu não vejo Deus dessa maneira. Eu vejo Deus como um Pai amoroso. Ele não vai cobrar isso de mim assim. Ele te ama. E Ele me ama. Por isso que Ele nos corrige. Ele nos corrige. Queria pedir à igreja que se colocassem de pé. Talvez, meus queridos, talvez por estarmos vivos, é que algo que eu e você tanto almeja não aconteceu ainda. Talvez Deus esteja falando no teu coração: olha, eu só vou te conceder isso no dia que você morrer por inteiro. Como assim, pastor? No dia que você se entregar por inteiro. Porque eu não fui na cruz para que as pessoas ficassem com peninha de mim. Ele foi na cruz com um propósito. Ele foi na cruz para cumprir a palavra, a profecia. Ele foi na cruz pelo um projeto do Pai, o Deus vivo, que lá em Gênesis já anunciava: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Há todo um conjunto. Mas também Ele foi na cruz para me salvar e para te salvar, para nos salvar. E Ele não foi só para me salvar e te salvar. Ele foi para salvar o teu vizinho, a tua vizinha, os teus familiares, os teus filhos, esposo, esposa. E Ele olha para mim e para você, e Ele diz: olha, para que eu possa alcançar os teus, você precisa morrer por inteiro. Porque os teus também ainda estão vendo que você está vivo. Sabe por que você não ganhou o seu patrão ainda muitas vezes? Porque o seu patrão olha para você e vê que você está vivo igual a ele. Sabe por que você não ganhou aquela patroa, aquele patrão? Muitas vezes, não generalizando, porque ele olha dentro de mim, dentro de você, e vê que nós ainda estamos vivos. Precisamos morrer para Cristo.
precisamos nos entregar a Ele, para que Ele possa pegar nas nossas mãos e nós adentrarmos na cidade santa e cantarmos o hino da vitória. E dentro do plano dele aqui na terra, nós venhamos ser prósperos, almejar os nossos sonhos, como o próprio Jesus falou lá no Getsemane: Pai, se possível for, tira, mas que seja feito segundo a tua vontade. Se você quer colocar a sua vida em oração diante do altar de Deus, eu vou orar para que Deus possa trabalhar na tua vida e na minha vida, e para que Ele possa nos dar a vitória completa, para que Ele possa mudar a nossa história. Eu quero que Ele mude a minha história a cada dia para melhor, não porque eu estou aqui falando eu seja melhor, ou não preciso, mas Deus quer mudar a tua história. Se tiver algo na minha vida e na tua vida que ainda está vivo, e nós confessarmos a Ele que precisamos morrer nessa área, Ele sabe, Ele vai erguer a mão dele sobre a minha vida e sobre a tua vida, e vai nos trazer a vitória. Não sei em que área. Eu sei que essa palavra, ela foi uma palavra direcionada de Deus para o meu coração. O pastor Pedrinho estaria pregando nesta noite, estava na escala, e por alguns motivos eu vim parar aqui no púlpito com essa mensagem. E eu não tenho dúvida que nós que estamos aqui, há um propósito de Deus específico. Deus quer nos fazer vitoriosos, para que as pessoas possam olhar para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso comércio, e dizer: há algo diferente ali. E quando perguntar, você anunciar o nome dele. Não sou eu, meu querido, é o Deus que eu sirvo, é o Senhor dos Senhores. E como isso aconteceu? Eu fui na cruz e morri. Acabou. E aí Ele tomou conta, tomou a direção da minha vida. E se eu estou aqui, é obra dEle, é milagre dEle, é propósito dEle. Se a cura é Ele, se a prosperidade é Ele, se há sonhos realizados é Ele, se a alegria no coração é Ele, se a vida, a saúde é Ele, é tudo é Ele. Porque Ele mesmo disse: sem mim absolutamente nada podeis fazer. Eu vou orar. Queria pedir que você viesse aqui à frente, para que eu possa orar por você. Pastor, precisa ir à frente? Precisa. Porque o mundo espiritual precisa ver que a palavra de Deus ainda surte efeito. Precisa ver que ainda há um Deus que Ele fala através do seu servo e Ele cumpre a sua palavra. Nós não estamos brincando aqui de crente, não estamos brincando de pregador, não estamos brincando de igreja. O apóstolo Paulo nos ensinou isso nesses textos que lemos da palavra de Deus. E eu não tenho dúvida, meus amados, nenhuma, que há a mão de Deus sobre esse homem, houve, e o endossamento sobre essa palavra, que é a palavra de Deus. E ela não volta vazia. E eu costumo dizer, meus amados, que para o milagre acontecer, precisa de uma necessidade grande, aonde nós não conseguimos avançar, não conseguimos solucionar, estamos estancados, não dá para ir mais. Então há essa necessidade, então há necessidade de um milagre. E o que mais, pastor? Uma intervenção do mundo espiritual no mundo físico, movendo, agindo, mudando. E o que mais, pastor? E um Deus que possa fazer. Nós temos tudo isso aqui nesta noite, meus queridos.
sentado no teu trono de glória. Bendito é o teu nome, Senhor. Que amor lindo, que amor tremendo. Nós sabemos, ó Deus, que o Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está sentado à direita do Pai. Mas o mais maravilhoso, Senhor, nessa tua onipresença, é que nós sabemos também que o Pai e o Filho, está aqui nesta noite, na pessoa do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito onisciente que sonda os nossos corações, sonda os corações dos teus filhos esta noite. Espírito Santo, contempla cada um, Senhor. Ó Pai, segundo a fé, segundo a necessidade, segundo o teu tempo e a tua graça sobre a nossa vida. Deus, se possível for, nos conserva, Senhor, mortos para o mundo, Senhor. Nos conserva, ó Deus, como teu Filho expressou, vivendo para ti. Ó Deus, contempla, Senhor, a cada pedido dos teus filhos, a cada necessidade, meu Deus. Pai, se possível for, Senhor, unicamente na esfera do tempo eu falo isso. Se possível for, ainda hoje, concede aos teus filhos, no coração de cada um, o desejo que foi colocado diante do teu altar. Concede, Senhor, mas de uma forma tremenda, Senhor. Eu peço isso ao Senhor como pregador da tua palavra. Ó Deus, como pregador, Senhor, imperfeito, falando do perfeito, com ousadia diante do perfeito. Deus, dá um sinal a cada um nesta noite ainda, que a tua palavra é viva, é poderosa, que o Senhor pode, que o Senhor faz, que o Senhor é um Deus que quando abençoa ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, meu Pai. E nós prometemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aplauda Ele, amada igreja. Louve a Ele, louve a Ele. Ainda temos tempo. Louve a Ele, adore a Ele. Que maravilha, meus irmãos. Tu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso. Meu Deus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Na autoridade do nome de Jesus, independentemente do cansaço, eu quero te fazer um convite. Não fica triste comigo, não, meus irmãos. Fica triste, não. Estou falando de coração, na direção de Deus. Vivo, fica em casa, assistindo qualquer outra coisa ou no computador. Morto em Cristo Jesus, vem para a casa dele adorar Ele. Vamos estar juntos. Ele é maravilhoso. Para Ele, não para mim. Não para o pastor, não para a igreja, mas para Ele. A não ser que você tenha realmente algo que você não possa comparecer. Deus compreende, te entende e a gente te entende. Que Deus nos abençoe, meus amados. Aplauda a Ele mais uma vez. Você pode sentar 2 segundinhos. Aleluia, glória a Deus.
São favos de mel, queridos. Alguém deixou pôr favo de mel aqui? Já? Não. Uma delícia, né? Assim é a palavra dele. São favos de mel. Ainda que no meio do caminho aí tem alguma coisa que eu, opa, isso aí. Não, não, não. São favos de mel, é para a sua vida, para o seu ensinamento. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Olha, os trabalhos continuam. Nós vamos suspender aqui. Vou tomar a liberdade, vamos suspender alguns trabalhos, porque o tempo urge.